Bem-vindo ao canal Oração Forte para Dormir. Você já sentiu que mesmo orando, algo ainda está fora do lugar? E se eu te dissesse que existe uma forma de oração mais profunda e poderosa, capaz de transformar sua vida de forma real e duradoura? Hoje você vai aprender ensinamentos reveladores sobre como orar com mais fé, poder e gratidão para mudar seu destino e sua caminhada com Deus. Neste vídeo, vamos juntos descobrir como a oração pode abrir portas, desbloquear bênçãos e trazer cura espiritual, de uma forma que você nunca imaginou. Este é o momento perfeito para transformar sua vida por meio do poder da oração. E para não perder nenhuma dessas revelações poderosas, clique agora no botão de se inscrever logo abaixo deste vídeo. O botão está bem visível, com a palavra inscrever-se. E ao clicar nele, você garantirá que sempre receberá nossos vídeos, que têm o poder de te ajudar a se aproximar ainda mais de Deus. Não deixe para depois, inscreva-se agora! Vamos juntos começar essa jornada de fé e oração. Prepare-se para transformar sua vida e fortalecer sua conexão com Deus. Clique no botão e vamos em frente. Jesus revela a oração secreta para transformar seu destino. Você já se sentiu como se o seu destino estivesse completamente fora de controle? Como se tudo estivesse predestinado e você fosse incapaz de mudar qualquer coisa? Como se as portas se fechassem diante de você, seus sonhos desmoronassem e a esperança se tornasse uma mera ilusão? E se eu te dissesse que existe uma oração secreta, revelada por Jesus, capaz de mudar seu destino e abrir caminhos onde você achava que não havia mais saída? Sim, uma oração que poucos compreendem em sua verdadeira profundidade. Uma oração que não só pode mudar suas circunstâncias, mas também tem o poder de reescrever o rumo da sua vida. Não estamos falando de magia ou superstição, mas do poder divino atuando através das palavras certas, com o coração certo. E hoje vamos revelar esse mistério. Talvez você esteja se perguntando, se essa oração é tão poderosa, por que não a encontramos em todos os lugares? Por que ela não é ensinada em todas as igrejas? A resposta é simples. Muitos ouviram falar dela, mas poucos entenderam o segredo escondido em suas palavras. Jesus a ensinou aos discípulos como uma chave para acessar o reino dos céus. E agora essa mesma chave pode abrir portas que você acreditava que estavam permanentemente fechadas. Pense nisso. Se o próprio Jesus nos deu um modelo de oração, você não acha que há algo especial e poderoso contido ali? Ele não nos deixou uma oração comum. O Pai Nosso, a oração que ele nos ensinou, resume todo o propósito da nossa relação com Deus. O mais impactante é que essa oração não apenas muda situações, ela muda corações, almas e destinos. Nos próximos minutos vamos juntos explorar a profundidade dessas palavras. Vamos entender como os ensinamentos de Jesus sobre a oração podem trazer transformação para a sua vida hoje mesmo. Você descobrirá princípios e segredos espirituais que talvez nunca tenha notado e que podem marcar um antes e depois na sua caminhada com Cristo. Mas antes de seguirmos, gostaria de te convidar a ser parte ativa dessa mensagem. Escreva nos comentários a frase "Paz em Cristo", como uma declaração de fé e um compromisso com Deus, demonstrando que você está pronto para receber esta revelação. Faça isso agora, pois esse simples gesto pode ser o começo de uma grande mudança em sua vida. E além disso, não se esqueça de deixar seu gostei neste vídeo. Isso ajudará a espalhar essa mensagem e o YouTube irá mostrá-la para mais pessoas que precisam dessa palavra. Assim, você fará parte dessa missão de compartilhar o Evangelho. Quero te parabenizar, pois ao estar aqui, você demonstra que anseia por mais de Deus. Muitas pessoas passam a vida inteira sem descobrir a chave que Jesus deixou na Bíblia para nos comunicarmos com o Pai. Mas você que está assistindo a este vídeo tem a oportunidade única de aprender essa chave e aplicá-la. Não é por acaso que você está aqui. Deus te trouxe até este momento com um propósito. E preste bastante atenção, porque na penúltima lição deste estudo vou revelar uma chave especial que pode ser exatamente aquilo que você precisa para receber a bênção que tanto espera. Agora é hora de mergulharmos nesse poderoso ensinamento. Vamos começar com a primeira grande revelação de Jesus sobre a oração.
Abra seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, a chave do reino. Quando os discípulos viram Jesus orando, ficaram profundamente tocados. Não era uma oração qualquer, não eram palavras ditas ao vento. Havia algo muito mais profundo, algo diferente, uma conexão real com o Pai. Então eles fizeram um pedido que mudaria a história da humanidade. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 1:1. E foi nesse momento que Jesus entregou a oração mais poderosa já revelada. Ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9-13. Hoje milhões repetem essas palavras, mas poucos compreenderam o mistério escondido nelas. Essa não é apenas uma oração para ser decorada. É um modelo divino que contém as chaves para abrir as portas do reino dos céus. Mas o que torna essa oração tão poderosa? Porque ela tem tanto poder, a resposta está em suas palavras. Em cada uma delas existe uma ordem divina. Jesus não nos ensinou apenas a pedir, mas a alinhar nosso coração com o propósito de Deus. Cada frase carrega um princípio espiritual que pode transformar sua vida. 1. Pai nosso que estás nos céus. Aqui começamos a oração reconhecendo que não estamos orando a um Deus distante, mas a um Pai próximo e amoroso. Jesus nos mostrou que Deus não é apenas um rei ou juiz, mas um Pai que cuida de nós. 2. Santificado seja o teu nome. Aqui devemos exaltar o nome de Deus. Está aqui o primeiro segredo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossa perspectiva muda. Deixamos de focar nos problemas e passamos a nos alinhar com a grandeza de Deus. 3. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa frase revela um princípio profundo. Não se trata de impor nossos próprios desejos, mas de nos rendermos à vontade perfeita de Deus. Quando oramos assim, abrimos o caminho para que o céu invada a terra. 4. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui Jesus nos ensina a depender de Deus a cada dia. Não precisamos nos preocupar com amanhã, pois Ele proverá tudo o que precisamos. 5. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta é uma verdade difícil, mas essencial. O perdão é uma porta para as bênçãos de Deus. Se mantivermos rancor no nosso coração, bloqueamos a graça divina. 6. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração é nossa defesa contra o inimigo. Jesus nos ensina a pedir proteção espiritual, pois sabemos que a batalha espiritual é real. 7. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração começa e termina com adoração. Ela nos lembra que tudo pertence a Deus e nossa confiança está no seu poder eterno. Agora, me diga, como você se sente ao orar com essas palavras? Já notou como elas são profundas e cheias de poder? Quando você começa a orar dessa maneira, algo muda. Sua oração deixa de ser uma simples repetição e se torna uma declaração de fé, uma ativação do poder de Deus na sua vida. Fardos desaparecendo e milagres se manifestando. Talvez você já tenha orado sem direção, sem ver resultados. Hoje, Jesus está revelando o modelo perfeito para que você transforme sua vida por meio da oração. Não use essa oração como uma mera repetição sem sentido, mas como um guia para mudanças reais. Antes de seguir para a próxima lição, quero que você declare nos comentários: que seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Escreva isso como um ato de entrega e fé. E se ainda não deu gostei neste vídeo, faça isso agora. Lembre-se sempre, ao curtir, você ajuda a espalhar esse ensinamento para mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. A fé que move montanhas. Como orar com autoridade. Jesus disse algo impactante em Mateus 21, 21-22. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Imagine ter uma fé tão grande a ponto de mover montanhas. O que isso realmente significa? Jesus nos mostrou que a oração não é apenas sobre palavras, mas uma declaração de fé com o poder de transformar realidades. Muitas orações não são respondidas não porque Deus não quer, mas porque muitos oram sem crer.
A fé é a chave que abre as portas dos milagres. Quando oramos sem fé, é como se não acreditássemos que Deus pode agir. A fé, por outro lado, declara que Deus é capaz, que seu poder é real e que suas promessas se cumprirão. Cada milagre de Jesus foi precedido por uma fé inabalável. A mulher com o fluxo de sangue tocou o manto de Jesus com fé e foi curada instantaneamente. Marcos 5, 25 a 34. O cego Bartimeu clamou com fé e Jesus restaurou sua visão. Marcos 10, 46 a 52. O centurião acreditou que Jesus poderia curar seu servo à distância, e assim aconteceu. Mateus 8, de 5 a 13. Como orar com fé e autoridade? Declare a palavra de Deus em sua oração. Não olhe apenas com suas emoções. Ore com as Escrituras. Deus honra sua palavra. Ore a partir da confiança, não do desespero. Às vezes suplicamos como se Deus estivesse indeciso em nos abençoar, mas Jesus nos ensinou a orar como filhos, não como mendigos. Fale com a sua montanha. Jesus não disse para orarmos sobre a montanha, mas para falarmos com ela com autoridade. Qual é a sua montanha? Um problema financeiro? Uma doença? Uma crise familiar? Fale com ela em nome de Jesus e ordene que se mova. Não duvide. Tiago 1,6 diz que quem duvida é como a onda do mar, levada pelo vento. Deus responde à fé firme. Agradeça antes de ver a resposta. Jesus sempre dava graças antes do milagre acontecer. Isso é uma demonstração de confiança total no Pai. Como isso pode mudar seu destino? Se você começar a orar com fé, verá mudanças sobrenaturais. Deus não está limitado pela sua realidade. Ele é o Deus do impossível. Hoje, você pode começar a orar com a certeza de que algo vai acontecer. Antes de continuar, quero que você declare nos comentários: Senhor, creio no teu poder para mudar a minha vida. Escreva isso e permita que essa declaração fortaleça sua fé. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça isso agora. Lembre-se sempre, ao curtir, você ajuda a espalhar esse ensinamento para mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. A parábola da viúva persistente. Não desistir na oração. Jesus contou uma parábola que revela um princípio fundamental sobre a oração: a persistência. Em Lucas 18, de 1 a 8, ele falou de uma viúva que pedia justiça constantemente a um juiz injusto. No início, o juiz não queria ajudá-la, mas por causa da sua insistência, ele acabou atendendo seu pedido. Jesus concluiu com uma pergunta poderosa: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite? Será que ele tarda em atendê-los? Eu vos digo que depressa lhes fará justiça. Jesus nos ensinou que muitas vezes a oração não recebe uma resposta imediata. No entanto, se perseverarmos, Deus agirá no momento perfeito. O inimigo sabe que a bênção está próxima e por isso tenta nos encher de desânimo. Muitas vezes, quando estamos prestes a receber a resposta, enfrentamos mais oposição, mais obstáculos e mais dúvidas. Mas Jesus nos ensinou que devemos orar sem cessar, independente de quanto tempo leve a resposta. Como orar com perseverança? Não ore baseado em emoções, mas em convicção. Haverá dias em que você não terá vontade de orar, mas a fé não se baseia em sentimentos, e sim na certeza de que Deus ouve. Ore com consistência. Assim como a viúva insistiu sem desistir, devemos orar todos os dias, confiando que Deus responderá no seu tempo. Não interprete o silêncio de Deus como um não. Muitas vezes, Deus está agindo no invisível, preparando o momento certo para responder. Deus responde aos persistentes. Como este ensinamento pode mudar seu destino? Se hoje você estava prestes a desistir da oração, saiba que Deus te diz: não pare, continue orando, pois a sua resposta está a caminho. Não deixe que as dificuldades te afastem. Antes de prosseguir, escreva nos comentários: Senhor, confiarei no teu tempo perfeito. Declare isso como um ato de fé, afirmando que você não desistirá. E se ainda não deu gostei neste vídeo, faça isso agora. Lembre-se, ao curtir,
você ajuda mais pessoas a receberem este ensino e fortalecerem a sua fé. Jesus no Getsêmani, orando em tempos de prova. Na noite mais sombria de sua vida, Jesus se dirigiu ao jardim do Getsêmani para orar. Ele sabia que a cruz o aguardava, que o sofrimento seria incompreensível e que carregaria o pecado de toda a humanidade. Nesse momento, Jesus fez uma oração que nos ensina como devemos nos aproximar de Deus em tempos de angústia. Ele disse: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. O que esta oração nos ensina? É válido expressar nossa dor a Deus. Jesus, sendo Filho de Deus, não escondeu sua angústia. Orar não significa fingir que tudo está bem, mas sim abrir nosso coração para Deus com honestidade. A oração nos fortalece em meio à prova. Jesus entrou no Getsêmani angustiado, mas saiu decidido a cumprir a vontade do Pai. A oração transforma a nossa fraqueza em força. A rendição é essencial. Às vezes, queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito, mas a oração verdadeira é aquela que diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. Como orar em tempos de crise? Converse com Deus com total sinceridade. Não esconda a sua angústia. Ele já sabe dela. Não ore sozinho. Busque apoio. Jesus levou Pedro, João e Tiago com ele, pois a comunhão com outros crentes é essencial em momentos difíceis. Ore até encontrar paz. Jesus orou 3 vezes até que seu coração estivesse fortalecido. A oração não muda apenas as circunstâncias, mas também nosso interior. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você está passando pelo seu próprio Getsêmani, lembre-se de que Jesus também passou por isso. E depois do Getsêmani veio a ressurreição. O que hoje parece uma prova insuportável pode ser o caminho para a sua vitória. Antes de seguir, escreva nos comentários: Senhor, rendo minha vontade a Ti. Faça isso como uma entrega total a Deus. E se ainda não deu gostei neste vídeo, faça isso agora, pois você estará ajudando outras pessoas que estão passando por momentos difíceis a receberem esta mensagem. O poder do nome de Jesus na oração. Jesus fez uma declaração impressionante que mudou para sempre a forma como devemos orar. E tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Estas palavras contêm um mistério profundo. Orar em nome de Jesus não é apenas uma fórmula, mas uma chave espiritual com autoridade e poder. Por que orar em nome de Jesus é tão poderoso? O nome de Jesus tem autoridade sobre qualquer situação. Filipenses 2, 9 e 10 diz que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Quando você ora em seu nome, exerce a autoridade de Cristo sobre qualquer circunstância. O nome de Jesus é a chave para as respostas de oração. O próprio Jesus disse: Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso joio seja completo. João 16, 24. Isso significa que orar em seu nome é a porta de acesso às bênçãos de Deus. O inimigo treme diante do nome de Jesus. Em Marcos 16, 17, Jesus disse que em seu nome expeliríamos demônios. Quando você ora com fé no nome de Jesus, toda a obra do inimigo é derrotada. Como orar com autoridade no nome de Jesus? Não use o nome de Jesus de forma vazia. Pronuncie o nome de Jesus com fé e convicção. Declare corajosamente a vitória no nome de Jesus. Não ore a partir da derrota, mas com a certeza de que seu nome tem poder. Use o nome de Jesus para interceder pelos outros. Em Atos 3:6, Pedro curou um homem coxo dizendo: Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Como isso pode mudar seu destino? Se você começar a orar com a verdadeira compreensão do poder do nome de Jesus, verá milagres e mudanças sobrenaturais em sua vida.
Não é um nome comum. É um nome que abre portas, quebra correntes e traz salvação. Antes de continuar, declare nos comentários: eu creio no poder do nome de Jesus. Escreva com fé, como um testemunho de que você aplicará este ensinamento na sua vida. E se ainda não deu gostei neste vídeo, faça isso agora. Você estará ajudando mais pessoas a conhecerem esta verdade espiritual. A oração do publicano e do fariseu. Humildade diante de Deus. Jesus contou uma parábola que revela um princípio crucial sobre a oração. A atitude do coração é mais importante do que as palavras que dizemos. Em Lucas 18, 10 a 14, Jesus descreveu 2 homens que foram ao templo para orar. O fariseu orava com orgulho, agradecendo por não ser como os outros pecadores, e se gabava de suas boas obras, achando que sua própria justiça o tornava aceitável diante de Deus. O publicano, por sua vez, um cobrador de impostos, considerado pecador, sequer ousava levantar os olhos ao céu. Com humildade, apenas disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus concluiu com uma declaração surpreendente: eu vos digo que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que esta parábola nos ensina sobre a oração? Deus não ouve orações cheias de orgulho. O fariseu acreditava que suas boas obras o tornavam merecedor da bênção de Deus, mas sua atitude de autossuficiência o afastava da graça divina. A oração sincera e humilde toca o coração de Deus. O publicano reconheceu seus pecados e se humilhou diante de Deus. É essa oração que recebe resposta. Não podemos orar achando que somos melhores do que os outros. Jesus nos alerta que o orgulho espiritual é perigoso e nos impede de receber as bênçãos de Deus. Como orar com um coração humilde? Reconheça que tudo o que você tem é pela graça de Deus. Não ore partindo da autossuficiência, mas da total dependência dele. Não use a oração para se comparar com os outros. Deus não nos abençoa porque somos melhores do que alguém, mas por seu amor e misericórdia. Confesse sua necessidade de Deus. Uma oração simples, mas sincera, como a do publicano, pode ser mais poderosa do que muitas palavras vazias. Como isso pode mudar seu destino? Se você aprender a orar com humildade, verá como Deus abre portas na sua vida. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Se hoje você se humilhar diante de Deus, sua graça o elevará. Antes de prosseguir, escreva nos comentários: Senhor, tem misericórdia de mim e guia-me na tua graça. Faça isso como um ato de humildade diante de Deus. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você está ajudando mais pessoas a entenderem o verdadeiro poder da oração. A oração de Jabés, pedindo bênção com fé. No meio de uma longa genealogia no livro de 1 Crônicas 4, 9 e 10, aparece um nome quase desconhecido, mas cuja oração foi tão poderosa que Deus a atendeu imediatamente. Jabés invocou o Deus de Israel dizendo: Ah, tomara que me abençoes e alargues o meu território, que a tua mão seja comigo e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Jabés nasceu com um destino marcado pela dor. Seu nome significa dor ou aflição, mas ele não aceitou que sua vida estivesse condenada por isso. Ao invés de se conformar, orou com fé e Deus mudou seu destino. O que podemos aprender com a oração de Jabés? Deus quer te abençoá-lo. Às vezes temos medo de pedir bênçãos, mas Jesus disse: Pedi e dar-vos-á. Mateus 7,7. Não há nada de errado em pedir que Deus derrame seu favor sobre sua vida. Pedi com ousadia e fé. Jabés não fez uma oração tímida, ele pediu uma bênção grande e específica. Dependa da presença de Deus. Jabés não pediu apenas por riqueza ou sucesso, mas para que a mão de Deus estivesse com ele. Ore por proteção. Jabés entendeu que com a bênção também viriam desafios. Por isso, pediu para ser livrado do mal. Como orar com a fé de Jabés?
Creia que Deus tem mais para você. Não limite o que Ele pode fazer em sua vida. Ore com expectativa. Não ore como se não esperasse receber nada. Declare com fé aquilo que Deus prometeu. Não se contente com menos. Jabés poderia ter se resignado ao seu destino de dor, mas orou para mudá-lo. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você orar com a fé de Jabés, Deus pode mudar sua história. Não importa como você começou, o que importa é como Deus pode transformá-lo. Antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, expande meu território e guia a minha vida. Escreva isso como um ato de fé, acreditando que Deus pode te abençoar. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você está ajudando mais pessoas a entenderem essa oração poderosa. Quando Jesus agradeceu antes do milagre, a oração de ação de graças. Um dos segredos mais poderosos da oração é agradecer a Deus antes de ver o milagre. Jesus nos ensinou que a gratidão não é só uma resposta ao que Deus já fez, mas uma chave que abre as portas do poder divino. Em João 11, 41, 42, quando Jesus estava diante da tumba de Lázaro, ele fez algo inesperado antes de ressuscitá-lo. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, graças te dou por me teres ouvido. Eu bem sabia que sempre me ouves. Somente depois de agradecer, Jesus ordenou: Lázaro, venha para fora. E o milagre aconteceu. O que essa oração de Jesus nos ensina? A gratidão é uma declaração de fé. Jesus agradeceu antes de ver o milagre porque sabia que o Pai já o havia ouvido. Quando agradecemos, demonstramos nossa confiança em Deus. Muitas vezes oramos duvidando, esperando ver o resultado antes de crer. Mas Jesus nos ensinou a fazer o contrário. Crer primeiro, agradecer primeiro e depois ver o milagre. A gratidão libera o poder de Deus. Em João 6:11, Jesus também deu graças antes de multiplicar os pães e os peixes. A ação de adição precedeu o milagre. Não se concentre no que falta, mas no que Deus já prometeu. Quando você agradece antes de receber, está dizendo a Deus: confio completamente em ti. Não se concentre no que ainda não aconteceu, mas no que Ele já prometeu a você. A oração de ação de graças é um ato de confiança, que fortalece nossa fé. Quando oramos com gratidão antes de ver a resposta, declaramos que confiamos plenamente na fidelidade de Deus. Como isso pode mudar seu destino? Se você começar a praticar ações de graças antes de receber, verá como sua fé se fortalece e como o poder de Deus se manifesta de forma real em sua vida. Jesus fez isso e os milagres aconteceram. Antes de seguir, escreva nos comentários: Senhor, te agradeço porque meu milagre já está chegando. Escreva com fé, declarando que Deus já está agindo em sua vida. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você estará ajudando mais pessoas a descobrirem esta verdade espiritual. O Espírito Santo e a oração. Como receber orientação divina? Antes de subir aos céus, Jesus fez uma promessa que transformaria para sempre a vida de seus seguidores. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. Essa promessa é essencial para a nossa vida de oração, pois é o Espírito Santo quem nos ensina a orar conforme a vontade de Deus. Em Romanos 8, 26 a 27, o apóstolo Paulo explica que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis de acordo com a vontade de Deus. Isso significa que muitas vezes não sabemos o que pedir ou como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós de maneira perfeita. Como orar com a ajuda do Espírito Santo? Peça a sua direção antes de orar. Não comece a oração com seus próprios pensamentos. Reserve um momento para dizer: Espírito Santo, guie-me nesta oração. Ore com a palavra de Deus. O Espírito Santo usa a Bíblia para nos ensinar a orar conforme o coração do Pai. Permita que Ele coloque carga em seu coração. Às vezes, você sentirá um forte desejo de orar por algo ou por alguém. Isso é a orientação do Espírito Santo. Ore em línguas se você recebeu este dom. Em 1 Coríntios 14:2, Paulo diz que quem ora em línguas fala mistérios com Deus, levando-nos a um nível profundo de comunhão espiritual.
Por que orar com o Espírito Santo muda a sua vida? Você evita orações egoístas. Ao invés de pedir o que você quer, ora o que Deus quer para você. Você se alinha com o propósito de Deus. O Espírito Santo mostrará caminhos que você nem havia considerado. Você sente a presença de Deus de maneira real. A oração guiada pelo Espírito Santo não é monótona nem vazia, mas cheia de vida e poder. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você decidir permitir que o Espírito Santo guie suas orações, verá como Deus responderá de maneiras surpreendentes. Ele ensinará você a orar corretamente e o levará a experimentar seu poder em novas dimensões. Antes de continuar, escreva nos comentários: Espírito Santo, guia-me na minha vida de oração. Escreva com fé, pedindo sua direção em cada oração que fizer. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você estará ajudando mais pessoas a descobrirem esta verdade espiritual sobre o Espírito Santo e a oração. Pedro libertado da prisão, o poder da intercessão. Em Atos 12, encontramos uma das histórias mais impactantes sobre o poder da oração em grupo. Pedro estava preso, acorrentado e guardado por soldados romanos. Parecia impossível que ele pudesse escapar, mas havia algo que o inimigo não levou em conta. A igreja estava orando continuamente a Deus por ele. Atos 12:5. Enquanto os crentes oravam, um anjo do Senhor entrou na prisão, quebrou suas correntes e o libertou. O que essa história nos ensina sobre a oração? A oração tem poder para mudar o impossível. A igreja orou e Deus enviou um anjo para libertar Pedro. O que os homens não podiam fazer, Deus fez. A intercessão é essencial. Pedro não estava orando por si mesmo. Outros estavam orando por ele, e Deus respondeu. Nunca subestime o poder de orar por alguém. As correntes espirituais se rompem quando oramos com fé. Pedro estava acorrentado fisicamente, mas muitas vezes as pessoas estão acorrentadas espiritualmente. Vícios, medos, enfermidades ou opressões do inimigo. A oração pode quebrar qualquer prisão. Como orar com o poder da intercessão? Ore não apenas por você, mas pelos outros. Quando oramos por alguém, Deus age de maneira extraordinária. Ore sem cessar. A igreja não orou apenas uma vez, ela fazia orações ininterruptas. Creia na intervenção de Deus. Embora a situação pareça impossível, Deus tem a última palavra. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você se unir em oração por alguém, Deus pode fazer milagres. Talvez alguém que você ame precise de uma intervenção divina e sua oração pode ser a chave para a libertação dessa pessoa. Antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, intercedo pela libertação de... nome da pessoa. Escreva com fé, crendo que Deus pode agir na vida dela. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Jejum e oração, uma arma espiritual poderosa. Em Mateus 17:21, os discípulos tentaram libertar um jovem possuído por um demônio, mas não conseguiram. Então Jesus interveio, repreendeu o espírito e o jovem foi curado imediatamente. Surpresos, os discípulos perguntaram: por que não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu com uma verdade impactante: este tipo de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17:21. Aqui Jesus revela que existem batalhas espirituais que só podem ser vencidas quando unimos oração e jejum. Por que o jejum é tão poderoso? O jejum nos ajuda a focar em Deus. Quando jejuamos, negamos nossa carne para fortalecer nosso espírito. Aumenta nossa sensibilidade à voz de Deus. Em Atos 13:2, enquanto oravam e jejuavam, o Espírito Santo deu instruções. Dá-nos autoridade sobre o inimigo. Jesus deixou claro que certos níveis de poder espiritual só são alcançados quando combinamos oração e jejum. Como jejuar corretamente? Não é apenas ficar sem comer, é se separar para Deus. Um jejum sem oração é apenas uma dieta. Tenha um propósito. O que você precisa que Deus faça em sua vida? Dedique um tempo de jejum para buscar a orientação dele. Busque a presença de Deus mais do que o milagre. O objetivo do jejum não é manipular Deus, mas aproximar-se dele. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você decidir incorporar o jejum à sua vida de oração, experimentará um nível de poder e revelação que antes não havia provado. Antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a buscar-te em oração e jejum.
Faça como um compromisso de aprofundar seu relacionamento com Deus. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Orar pelos inimigos. O desafio do amor de Cristo. Um dos ensinamentos mais difíceis de Jesus sobre a oração está em Mateus 5,44, onde ele diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso vai contra nossa natureza humana. O mundo nos ensina a pagar o mal com o mal, guardar rancor, revidar. Mas Jesus nos deu uma chave espiritual. Quando oramos por nossos inimigos, algo sobrenatural acontece no nosso coração e no mundo espiritual. Por que Jesus mandou orar pelos inimigos? Isso nos liberta do rancor. A falta de perdão é um peso que nos impede de avançar. Orar por quem nos feriu nos liberta dessa prisão. Nos faz mais parecidos com Jesus. Na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Em Lucas 23:34. Orar por quem nos prejudicou nos leva a refletir o amor de Cristo. Abre portas para a transformação. Há testemunhos de pessoas que viram Deus mudar seus inimigos quando começaram a orar por eles. A oração tem o poder de amolecer corações. Como orar por alguém que nos fez mal? Seja sincero com Deus. Se é difícil orar por essa pessoa, diga isso a Deus e peça ajuda. Declare bênção sobre a vida dela. Mesmo sem vontade, o ato de abençoar traz cura ao seu próprio coração. Peça a Deus que haja na vida do seu inimigo. Muitas vezes, quem nos feriu o fez porque está longe de Deus e precisa de transformação. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você começar a orar por quem o feriu, experimentará uma liberdade que só Cristo pode dar. Não deixe que o rancor controle sua vida. Jesus o chama a um nível mais alto, o amor incondicional. Antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, ajude-me a orar por quem me fez mal. Escreva isso com fé, entregando seu coração nas mãos de Deus. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você estará ajudando mais pessoas a descobrirem esse poderoso princípio ensinado por Jesus. A oração de Ana. Clamar de todo o coração. Em 1 Samuel 1, encontramos a história de Ana, uma mulher estéril que sofria humilhação e dor há anos. Mas ao invés de se entregar à tristeza, ela fez algo que mudou seu destino. Orou com toda a sua alma. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Em 1 Samuel 1:10. Sua oração não foi superficial, foi um clamor profundo, um derramamento da sua alma diante de Deus. Depois de orar, algo mudou. O sacerdote Eli disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Em 1 Samuel 1:17. Pouco tempo depois, Ana deu à luz a Samuel, o profeta que mudaria a história de Israel. O que a oração de Ana nos ensina? Deus ouve orações sinceras. Ana não orou com palavras vazias, mas com o coração. Deus responde aos que o buscam de todo o coração. A dor pode se tornar propósito. Ana pensou que sua esterilidade fosse um castigo, mas Deus a usou para trazer ao mundo um grande profeta. Sua dor foi a semente de um milagre. A oração muda a nossa atitude antes de mudar a circunstância. Ana se levantou da oração em paz, mesmo sem ter recebido a resposta naquele momento. Como clamar a Deus como Ana? Não guarde sua dor, apresente-a a Deus em oração. Não tenha medo de abrir seu coração a Ele. Ore com fé, não com desespero. Ana chorou, mas também confiou que Deus a ouviria. Faça de sua oração um compromisso com Deus. Ana prometeu dedicar seu filho ao serviço de Deus, mostrando que seu pedido não era só para benefício próprio. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você clamar a Deus do fundo do seu coração, Ele ouvirá sua oração e responderá no tempo certo. Deus nunca ignora um clamor sincero. Antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, hoje clamo a Ti de todo o meu coração. Escreva isso como um ato de fé,
confiando que Deus responderá. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você estará ajudando mais pessoas a descobrirem esse poderoso princípio ensinado por Jesus. Jesus e a oração no deserto. Força para a batalha espiritual. Antes de iniciar seu ministério, Jesus passou 40 dias no deserto em oração e jejum. Foi nesse período que Satanás o tentou. Mas Jesus venceu cada ataque usando a palavra de Deus. O que esse momento no deserto nos ensina sobre a oração? Antes de cada grande desafio, precisamos orar. Jesus não começou seu ministério sem antes passar um tempo em comunhão com o Pai. Como podemos enfrentar a vida sem oração? A oração nos dá autoridade sobre o inimigo. Quando Satanás tentou Jesus, ele respondeu com a Escritura: se você não tiver uma vida de oração, será vulnerável aos ataques espirituais. A oração nos dá clareza de propósito. No deserto, Jesus se preparou para a batalha espiritual que viria. A oração nos fortalece e nos dá foco. Como isso pode mudar seu destino? A oração é a chave para a preparação espiritual. Se você dedicar tempo à oração, estará mais forte para enfrentar os desafios e mais claro em seu propósito. Antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, fortaleça minha vida de oração. Faça isso como um compromisso de buscar mais a presença de Deus em cada situação. Jesus saiu do deserto em poder. A oração alinha nossa vida com a vontade de Deus. Jesus passou 40 dias no deserto, orando e jejuando, e ao sair, ele estava pronto para cumprir sua missão com poder. A oração nos fortalece e nos prepara para os desafios da vida, alinhando nossa vontade com a de Deus. Como orar em tempos de prova? Separe tempo para estar a sós com Deus. Jesus se afastou de tudo para buscar a direção do Pai. Em tempos de prova, reserve momentos para estar em comunhão com Deus. Use a palavra de Deus na oração. Não ore baseado em emoções. Declare as promessas de Deus sobre sua vida. Não desista em meio à batalha. Se o inimigo o ataca, é sinal de que algo grande está por vir. Persevere em oração até ver a vitória. Como isso pode mudar seu destino? Se você decidir fortalecer sua vida de oração, nenhuma provação poderá derrubá-lo. Deus usa o deserto para prepará-lo, não para destruí-lo. Se hoje você está em um deserto, lembre-se de que Jesus também passou por isso e saiu cheio de poder. Antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, fortalece-me na oração para vencer toda a prova. Escreva como um compromisso de buscar mais de Deus. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você ajudará mais pessoas a descobrirem como vencer provas por meio da oração. A oração na cruz, perdão e rendição total. Nos momentos mais sombrios de sua vida, pendurado na cruz, Jesus orou. Suas palavras não foram de reclamação ou ira, mas de amor e entrega absoluta ao Pai. As duas orações de Jesus na cruz revelam o coração de Deus. Uma oração de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Mesmo sentindo dor, Jesus intercedeu por aqueles que o crucificaram. Ele nos mostra que o perdão é mais poderoso que o ódio. Uma oração de entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Jesus nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, devemos confiar em Deus e nos entregar completamente a Ele. O que a oração de Jesus na cruz nos ensina? O perdão é uma decisão de fé. Se Jesus pode orar por seus inimigos em meio ao sofrimento, também podemos perdoar. A oração nos sustenta na dor. Jesus não parou de orar mesmo em seu pior momento. Se você está passando por provações, a oração é seu refúgio. Nossa vida deve terminar com entrega total a Deus. Jesus confiou seu espírito ao Pai, mostrando que a oração nos prepara para a eternidade. Como orar em tempos de sofrimento? Ore por aqueles que o feriram. Jesus nos ensina que o perdão nos liberta. Ore por aqueles que o machucaram. Declare sua confiança em Deus. Não importa a circunstância, Deus ainda está no controle. Renda-se completamente à vontade de Deus. Assim como Jesus entregou seu espírito, entregue sua vida a Deus em oração. Como isso pode mudar seu destino? Se você decidir orar como Jesus na cruz, encontrará um nível de paz e rendição total. O inimigo não poderá usar rancor ou medo contra você, pois sua confiança estará firmada em Deus. Antes de continuar, escreva nos comentários:
Senhor, nas tuas mãos entrego minha vida. Escreva como um ato de rendição e fé em Deus. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você ajudará mais pessoas a descobrirem a profundidade da oração de Jesus na cruz. O centurião de grande fé. Orar com certeza na autoridade de Cristo. Um dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus foi quando um centurião romano se aproximou dele para pedir a cura de seu servo. Sua oração não foi um pedido desesperado, mas uma declaração de fé absoluta na autoridade de Jesus. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Dize, porém, uma só palavra e o meu servo será curado. Mateus 8:8. O que tornou a oração do centurião tão poderosa? Ele reconheceu a autoridade de Jesus. O centurião não pediu que Jesus fosse até sua casa. Ele sabia que a palavra de Cristo tinha poder para curar à distância. Ele orava com confiança, não com dúvida. Muitos oram para ver se Deus vai responder, mas o centurião tinha certeza de que Jesus tinha autoridade para realizar o milagre. O próprio Jesus se admirou de sua fé. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé assim. Mateus 8:10. Como orar com confiança e autoridade em Cristo? Reconheça a autoridade de Jesus. Declare com fé que a palavra de Jesus tem poder sobre todas as situações. Ore com confiança, não com dúvida. Acredite na autoridade de Cristo para realizar milagres em sua vida. Seja como o centurião, com fé inabalável. Confie em Jesus completamente, sabendo que ele tem o poder de transformar qualquer situação. A oração de Salomão. Como pedir sabedoria divina. Quando Salomão subiu ao trono, ele poderia ter pedido riquezas, poder ou uma vida longa, mas sua oração foi diferente. Ele pediu sabedoria. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. 1 Reis 3:9. Deus agradou-se tanto dessa oração que, além de sabedoria, ele concedeu a Salomão riquezas e honra como a nenhum outro rei. O que a oração de Salomão nos ensina? Deus responde a orações alinhadas com seu propósito. Salomão pediu sabedoria para governar bem, não para benefício próprio. A sabedoria é mais valiosa que riquezas. Muitas vezes pedimos coisas materiais, mas o que realmente precisamos é sabedoria para tomar decisões acertadas. Quando pedimos com o coração correto, Deus nos dá mais do que esperamos. Como orar com a sabedoria de Salomão? Peça sabedoria antes de pedir bens materiais. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Ore com um propósito alinhado a Deus. Não peça somente para seu benefício, mas para abençoar outros. Confie que Deus pode dar muito além do que você pede. Deus não apenas responde, mas superabunda em bênçãos. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você decidir orar por sabedoria antes de qualquer coisa, Deus lhe dará a direção e abrirá portas que você nunca imaginou. Antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, dá-me sabedoria para andar na tua vontade. Escreva como um compromisso de buscar a Deus antes de todas as coisas. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você ajudará mais pessoas a descobrirem o poder de orar com sabedoria. A oração em comunidade. A igreja primitiva. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos entenderam que a oração não deveria ser apenas individual, mas também coletiva. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas. Atos 1:14. Foi no meio dessa oração unânime que o Espírito Santo desceu em Pentecostes, trazendo poder e transformação. Por que a oração em comunidade é tão poderosa? Jesus prometeu estar presente quando oramos juntos. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Multiplica o poder espiritual. 1 faz afugentar 1000, e 2 fazem fugir 10.000. Deuteronômio 32:30. Quando oramos unidos, o poder de Deus se manifesta com maior intensidade. Traz unidade e avivamento. A igreja primitiva cresceu em poder porque estava unida em oração. Atos 2, de 42 a 47.
Como orar em comunidade com poder? Una-se a outros crentes em oração. Não ore sozinho. Busque um grupo de oração ou uma congregação que ore com fé. Ore com unidade de propósito. A oração mais forte ocorre quando todos oram com o mesmo sentimento e propósito. Interceda pelos outros. Quando oramos uns pelos outros, Deus age poderosamente. Como isso pode mudar seu destino? Se você decidir orar em comunidade, verá avivamento em sua vida. Deus se move de forma especial quando seu povo se une em oração. Antes de prosseguir, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a orar em unidade com outros crentes. Escreva como um compromisso de fortalecer sua vida de oração em grupo. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você ajudará mais pessoas a descobrirem o poder de orar unida. A oração em tempos de seca espiritual. Elias e a chuva. Em 1 Reis 18, de 41 a 45, encontramos Elias em um momento crítico. Israel havia passado 3 anos sem chuva, uma seca devastadora. Mas Elias orou com fé até que a chuva chegou. Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos. 1 Reis 18, 42. O que a oração de Elias nos ensina? A fé não depende do que vemos. Elias orou sem ver uma única nuvem, mas acreditava que a resposta viria. Às vezes a resposta demora, mas devemos continuar orando. Elias enviou seu servo 7 vezes para verificar o céu antes de aparecer uma pequena nuvem. Muitos desistem antes de verem a resposta. A oração pode mudar o curso da história. Uma única oração de fé encerrou uma seca de 3 anos. Como orar com a fé de Elias? Não desista se não ver a resposta de imediato. Ore até que algo aconteça. Declare a promessa de Deus com fé, como Elias disse ao rei Acabe: já se ouve ruído de abundante chuva. 1 Reis 18, 45. Ore como se o milagre já estivesse chegando. Elias orou com fé mesmo sem sinais visíveis de chuva. Permaneça inclinado em oração. A postura de humildade e total entrega de Elias diante de Deus foi crucial. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você está em uma seca espiritual ou em uma fase de espera, continue orando. Deus responderá no momento perfeito. Antes de prosseguir, escreva nos comentários: Senhor, orarei com fé até ver a chuva de bênçãos. Escreva com fé, crendo que Deus trará resposta à sua vida. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você ajudará mais pessoas a aprenderem a perseverar em oração. Quando Moisés intercedeu pelo povo, o poder da mediação. Em Êxodo 32, 11 e 12, encontramos um dos momentos mais impactantes de intercessão na Bíblia. Deus estava pronto para destruir Israel devido à idolatria com o bezerro de ouro, mas Moisés orou e Deus mudou de ideia. Moisés suplicou: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Volta-te do ardor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Êxodo 32, 12. Por causa da oração de Moisés, Deus perdoou Israel. O que a oração de Moisés nos ensina? A intercessão pode mudar situações impossíveis. Deus estava pronto para castigar Israel, mas Moisés se colocou na brecha e orou com fervor. Orar pelos outros é um ato de amor. Moisés não orou por si mesmo, mas pelo povo, mostrando o coração de um verdadeiro intercessor. Deus ouve quem clama com sinceridade. A oração de um único homem salvou toda uma nação. Como orar com o poder da intercessão de Moisés? Ore com paixão pelos outros. Não peça apenas por si. Clame por sua família, sua cidade, sua nação. Use a palavra de Deus em sua oração. Moisés lembrou a Deus de sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Quando oramos com a Escritura, nossa intercessão ganha poder. Não desista. Moisés não orou uma vez e parou. Ele insistiu até ver a misericórdia de Deus. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você decidir interceder como Moisés, Deus pode usá-lo para trazer salvação e transformação aos que o rodeiam. Uma oração sincera pode mudar a história de uma pessoa ou até de uma nação.
Antes de prosseguir, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a interceder com poder e amor. Escreva como um compromisso de orar mais pelos outros. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você está ajudando mais pessoas a descobrirem o poder da intercessão. Jesus e a oração na multiplicação dos pães. O poder da gratidão. Um dos milagres mais marcantes de Jesus foi quando ele alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Mas antes do milagre acontecer, Jesus fez algo essencial. Orou e deu graças. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e os abençoou. Em seguida, partiu os pães e os entregou aos discípulos para que os distribuíssem. Marcos 6, versículo 41. O que esta oração de Jesus nos ensina? A gratidão precede o milagre. Jesus deu graças antes da comida se multiplicar. Quando você agradece a Deus em meio à escassez, ativa a provisão divina. Quando entregamos o pouco a Deus, Ele multiplica. O milagre não começou quando Jesus recebeu mais comida, mas quando Ele abençoou o que tinha. Deus é o provedor de todas as nossas necessidades. Jesus não se preocupou com a quantidade, mas confiou que Deus supriria. Como orar com a fé de Jesus na provisão? Ore com gratidão antes de ver a resposta. Não espere receber para agradecer. Agradeça porque Deus já está agindo. Entregue a Deus o que você tem. Talvez seja pouco, mas nas mãos de Deus, Ele pode multiplicar. Confie que Deus suprirá todas as suas necessidades. Não foque na escassez, mas na provisão divina. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você orar com gratidão e entregar o seu pouco a Deus, verá como sua provisão se manifesta em sua vida. Deus é Deus de abundância e nunca deixa seus filhos sem resposta. Antes de prosseguir, escreva nos comentários: Senhor, confio na tua provisão e te agradeço desde já. Escreva como um ato de fé e gratidão. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você ajudará mais pessoas a aprenderem a confiar em Deus para a sua provisão. A importância da oração na armadura de Deus. Em Efésios 6, 10 a 18, Paulo fala sobre a armadura de Deus que nos protege contra os ataques do inimigo. Mas muitas vezes esquecemos que a oração é a chave para ativá-la. Depois de mencionar o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito e todas as peças, Paulo conclui com um poderoso mandamento: orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiai nisso com toda perseverança. Efésios 6, versículo 18. Por que a oração é essencial na armadura de Deus? A oração ativa a proteção espiritual. Você pode conhecer a armadura de Deus, mas sem oração, ela não entra em ação. A oração nos mantém alertas aos ataques do inimigo. Sem oração, ficamos vulneráveis. A oração é a nossa arma ofensiva. A espada do Espírito é a palavra de Deus, e a oração é o modo de usá-la com autoridade. Como orar com a armadura de Deus? Ore diariamente pedindo proteção. Não saia para enfrentar a vida sem se vestir espiritualmente da armadura de Deus. Declare a palavra em sua oração. Use versículos bíblicos para fortalecer sua fé e resistir ao inimigo. Ore com perseverança. A batalha espiritual é constante, e somente a oração o manterá firme. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você fortalecer sua vida de oração com a armadura de Deus, estará protegido contra toda a artimanha do inimigo. Deus deu as armas, mas depende de você usá-las. Em oração, antes de prosseguir, escreva nos comentários: Senhor, visto-me com tua armadura e oro com perseverança. Escreva como um compromisso de viver em oração diariamente. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você ajudará mais pessoas a descobrirem o poder da oração. A oração como chave para receber revelações divinas. Em Jeremias 33:3, Deus nos convida: clama a mim e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração é a chave para acessar as revelações divinas e receber direção para nossas vidas. Deus nos faz uma promessa extraordinária sobre a oração. Em Jeremias 33:3, Deus nos faz uma promessa incrível. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
Isso significa que a oração não serve apenas para pedir bênçãos, mas também para receber direção, entendimento e revelações de Deus. O que este versículo nos ensina sobre a oração? Deus quer nos revelar seus planos, mas precisamos buscá-lo em oração. Muitas vezes não entendemos o que acontece em nossa vida porque não clamamos a Deus. A oração abre nossos olhos espirituais. Daniel orou e Deus lhe revelou visões e mistérios sobre o futuro. Daniel 2:19. Sem oração, vivemos na escuridão espiritual. Deus responde aos que o buscam com sinceridade. Não é uma oração superficial, mas um clamor profundo. Clama a mim significa buscá-lo de todo o coração. Como orar para receber revelações de Deus? Ore com expectativa. Creia que Deus quer falar com você e revelar seus propósitos. Dedique tempo à oração e meditação na palavra. Deus usa a Bíblia para se comunicar conosco. Escute em silêncio. A oração não é apenas falar, também é esperar pela voz de Deus em nosso espírito. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você começar a orar pedindo revelação, Deus lhe mostrará coisas que você jamais imaginou. Você não andará mais em confusão, pois Ele lhe dará direção clara. Antes de prosseguir, escreva nos comentários: Senhor, clamo a Ti para receber Tua direção e revelação. Escreva isso como um ato de fé, crendo que Deus falará com você. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você está ajudando mais pessoas a descobrirem o poder da oração para receber revelações divinas. A oração e o arrependimento. O filho pródigo. Em Lucas 15, 13 a 16, Jesus conta a história do filho pródigo, um jovem que desperdiçou sua herança em uma vida de pecado. Quando chegou ao fundo do poço, ele tomou a melhor decisão: voltar ao Pai. Sua oração foi simples, mas poderosa. Pai, pequei contra o céu e contra Ti. Lucas 15, 18. O que esta história nos ensina sobre a oração? Deus está sempre disposto a perdoar. O pai não rejeitou o filho pródigo. Pelo contrário, correu para recebê-lo com amor. Não importa o quão longe você foi, sempre pode voltar a Deus. O inimigo quer que você pense que é tarde demais, mas Deus nunca fecha a porta a um coração arrependido. O arrependimento genuíno abre as portas para a restauração. Quando o filho pródigo confessou seu pecado, o pai o vestiu com um manto novo e devolveu sua dignidade. Como orar com um coração arrependido? Reconheça sua necessidade de Deus. Não esconda seu pecado. Confesse e peça que Ele o purifique. Creia no amor do Pai. Não tenha medo de se aproximar dele, pois ele está sempre disposto a perdoar. E não volte atrás. O filho pródigo não retornou à vida de pecado, mas permaneceu na casa do pai. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você se aproximar de Deus com um coração sincero, Ele o restaurará e lhe dará uma nova chance. Não importa o que você tenha feito, o Pai o espera de braços abertos. Antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, volto a Ti de todo o meu coração. Escreva isso como um ato de entrega e restauração. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você está ajudando mais pessoas a descobrirem o poder da oração de arrependimento. Orar com confiança. Jesus e os milagres pela fé. Sempre que Jesus realizava um milagre, ele enfatizava um ponto crucial: a fé de quem recebia o milagre. Um exemplo poderoso está em Marcos 5,34, quando uma mulher com fluxo de sangue tocou o manto de Jesus, crendo que seria curada. Ele disse: Filha, a tua fé te salvou.
Vai em paz e fica livre do teu mal. O que esta história nos ensina sobre a oração? Devemos orar com fé inabalável. Jesus não disse, meu poder te curou, mas a tua fé te salvou. Nossa fé ativa o poder de Deus. Não podemos duvidar ao orar. Tiago 1,6 diz que quem duvida é como a onda do mar, jogado pelo vento. Se orarmos com dúvida, limitamos o que Deus quer fazer. A mulher não ficou esperando. Ela se esforçou para tocar Jesus. Nossa oração deve ser acompanhada de passos de fé. Como orar com confiança nos milagres de Deus? Declare as promessas de Deus com fé. Não ore dizendo, Senhor, se puderes, mas, Senhor, creio no teu poder. Não se deixe deter pelos obstáculos. A mulher não permitiu que a multidão a impedisse. Não permita que o medo ou as circunstâncias impeçam sua oração. Agradeça antes de ver o milagre. A fé genuína agradece antes de receber a resposta. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você orar com total confiança em Jesus, verá respostas sobrenaturais. Deus não ignora a fé sincera, Ele responde aos que confiam em seu poder. Antes de continuar, escreva nos comentários, Senhor, no teu poder espero o meu milagre. Escreva isso como um ato de fé, crendo que Deus já está agindo em sua vida. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você está ajudando mais pessoas a aprenderem a orar confiando nos milagres de Jesus. A parábola do amigo importuno. Perseverar na oração. Em Lucas 11, 5-8, Jesus conta a parábola de um homem que, em plena noite, foi até a casa de seu amigo para pedir pão. No começo, o amigo não quis levantar-se, mas pela insistência dele acabou cedendo. Jesus concluiu com um ensinamento fundamental sobre a oração. Em Lucas 11:9, Jesus disse, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Esse ensinamento nos ensina sobre a importância da persistência na oração. A oração deve ser uma ação contínua, onde buscamos a resposta de Deus com fé e confiança. O que esta parábola nos ensina sobre a oração? A insistência na oração traz respostas. Deus não se incomoda quando insistimos em pedir. Ele nos incentiva a fazê-lo. Devemos orar com a certeza de receber. Jesus disse claramente que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus responde no tempo dele, mas nunca deixa uma oração sem resposta. Às vezes a resposta não é imediata, mas se perseverarmos, ela virá. A persistência é um fator-chave na oração. Como orar com perseverança? Não canse de orar. Se você ainda não recebeu a resposta, continue orando com fé. Acredite que Deus te escuta. Ore com a certeza de que Deus está atento a cada palavra e continue batendo, pedindo e buscando. Não aceite um não quando Deus quer lhe dar um sim no tempo certo. Persevere até ver a resposta. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você decidir orar com persistência, verá portas que antes estavam fechadas se abrindo. Deus recompensa aqueles que não desistem na oração. Antes de continuar, escreva nos comentários, Senhor, continuarei orando até ver tua resposta. Escreva isso como um ato de fé e determinação na oração. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você ajudará mais pessoas a entenderem a importância de perseverar na oração. Como Jesus nos ensinou a orar em secreto? Jesus nos deixou um princípio poderoso sobre a oração em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Aqui Jesus ensina que a oração mais poderosa não é a que fazemos em público para sermos vistos, mas aquela que fazemos em secreto,
em comunhão com o Pai. O que esse ensino de Jesus sobre a oração nos mostra? A oração deve ser um encontro íntimo com Deus. Não se trata de recitar palavras vazias, mas de falar com Deus como um Pai próximo. Deus vê o que fazemos em secreto. Mesmo que ninguém veja você orando, Deus ouve cada palavra e conhece cada clamor do seu coração. A recompensa da oração secreta é pública. O que oramos no oculto, Deus manifesta em bênçãos visíveis em nossa vida. Como desenvolver uma vida de oração em secreto? Separe um tempo e um lugar para estar a sós com Deus. Não precisa ser um templo elaborado, mas um espaço onde você possa falar com Ele sem distrações. Ore com sinceridade. Não use palavras repetitivas, nem tente impressionar a Deus. Ele quer ouvir o que verdadeiramente está em seu coração. Torne a oração um hábito. Jesus mantinha uma vida de oração constante. Se você quer ter uma vida cheia do poder de Deus, seja fiel na oração em secreto. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você decidir buscar a Deus em secreto, Ele começará a responder e a agir em sua vida de forma visível. As pessoas notarão a diferença em você, pois Deus recompensa quem o busca com sinceridade. Antes de prosseguir, escreva nos comentários: Senhor, te buscarei em secreto, para te encontrar em público. Escreva como um compromisso de fortalecer sua vida de oração pessoal. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você ajudará mais pessoas a descobrirem o poder da oração íntima com Deus. A oração e o poder do Espírito Santo em Pentecostes. Em Atos 2 aconteceu um dos eventos mais poderosos da história cristã. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Mas antes disso, houve uma chave fundamental: a oração constante. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Atos 1:9. O que Pentecostes nos ensina sobre a oração? A oração prepara o caminho para o derramamento do Espírito Santo. Os discípulos não receberam o Espírito Santo sem antes passarem dias em oração. Se queremos experimentar mais de Deus, devemos buscá-lo em oração. Quando oramos juntos, Deus se manifesta com poder. Todos estavam unidos em oração e o Espírito Santo desceu. A oração em unidade tem um impacto sobrenatural. Depois de Pentecostes, os discípulos oravam com mais fervor, autoridade e milagres. Como orar para receber o poder do Espírito Santo? Peça com fé que Deus encha sua vida com o seu Espírito. Jesus prometeu que o Pai daria o Espírito Santo aos que o pedissem. Lucas 11:13. Persevere em oração. Os discípulos oraram por dias até receberem a promessa. Não desanime se não ver resposta imediata. Crie um ambiente de adoração e busca sincera de Deus. O Espírito Santo se move onde há fome por sua presença. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você decidir orar e clamar pelo poder do Espírito Santo, verá uma transformação na sua vida espiritual. Você terá nova autoridade, paixão por Deus e um fogo inabalável na oração. Antes de prosseguir, escreva nos comentários: Senhor, enche-me com o poder do Teu Espírito Santo. Escreva isso como um ato de fé, crendo que Deus responderá sua oração. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você ajudará mais pessoas a descobrirem a importância de buscar o Espírito Santo em oração. A oração em tempos de guerra espiritual. A Bíblia nos alerta que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Efésios 6:12. Isso significa que a oração é mais do que uma conversa com Deus. Ela é uma arma de guerra. Um exemplo disso é a oração de Moisés durante a batalha contra os Amalequitas, em Êxodo 17:8-13. Israel enfrentou uma batalha difícil, e Moisés subiu ao monte e ergueu suas mãos em oração, enquanto Josué lutava no campo. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando as abaixava, os amalequitas triunfavam. Esse relato nos mostra que a vitória na batalha dependia da oração. O que a oração na guerra espiritual nos ensina? As batalhas espirituais só se vencem com oração.
Não é nossa força, mas o poder de Deus que nos dá a vitória. A intercessão constante é essencial. Moisés não orou apenas um pouco, ele perseverou até que a vitória fosse completa. Precisamos de apoio na oração. Arão e Ur sustentaram os braços de Moisés quando ele se cansou. Nunca subestime o poder de orar com outros. Como orar em tempos de guerra espiritual? Declare a palavra de Deus em sua oração. Jesus venceu a tentação no deserto usando a Escritura. Mateus 4, 1-11. Ore com autoridade em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para derrotar toda a obra do inimigo. Lucas 10, 19. Persevere até a vitória. Não ore apenas uma vez. Continue orando até ver a resposta. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você decidir orar com autoridade, verá como as correntes se quebram e como Deus ajuda em suas batalhas. A oração é a sua maior arma. Use-a com fé. Antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, oro com autoridade e tomo posse da minha vitória em teu nome. Escreva isso como um ato de fé, crendo que Deus está agindo em sua vida. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você ajudará mais pessoas a descobrirem a importância de buscar o Espírito Santo em oração. A oração de Jonas no ventre do peixe. Clamor em desespero. Jonas desobedeceu ao chamado de Deus e acabou no fundo do mar, engolido por um grande peixe. No momento de desespero, ele fez a única coisa que podia: orou. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas 2, 2. Apesar de sua rebeldia, Deus ouviu sua oração e ordenou que o peixe o vomitasse em terra firme. O que a oração de Jonas nos ensina? Nunca é tarde para clamar a Deus. Jonas estava no pior lugar possível, mas sua oração alcançou o céu. Não importa quão fundo você tenha caído, Deus ainda ouve seu clamor. A oração sincera traz restauração. Jonas não apenas pediu ajuda, mas também reconheceu seu erro e se rendeu à vontade de Deus. Deus responde quando clamamos de todo o coração. No instante em que Jonas orou com sinceridade, Deus o libertou. Como orar em tempos de desespero? Ore com humildade e reconheça sua necessidade de Deus. Não lute contra a vontade dele. Renda-se. Clame com fé sabendo que Deus pode resgatá-lo. Não importa quão difícil seja a sua situação, Deus tem poder para tirá-lo de lá. Comprometa-se com Deus após a oração. Após a oração, Jonas não apenas foi liberto, mas também obedeceu ao chamado que antes havia rejeitado. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você clamar a Deus no seu momento de dificuldade, Ele responderá e o tirará do ventre do peixe. Deus é especialista em resgatar aqueles que o buscam de todo o coração. Antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, clamo a Ti na minha necessidade e confio na Tua salvação. Escreva isso como um ato de fé, crendo que Deus está agindo em sua vida. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você ajudará mais pessoas a descobrirem que Deus responde nos momentos de desespero. A oração do gratidão, a oração com gratidão em tempos de desespero. A oração com gratidão em tempos de desespero. Deus ouviu a oração de Jonas em seu desespero. Mas a oração com gratidão não apenas permite que você seja libertado, mas também que se aproxime de Deus. Deus se importa com sua gratidão e isso pode mudar seu destino. O poder da gratidão na oração. Jesus e os 10 leprosos. Em Lucas 17, 11-19, Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Ele fez uma declaração poderosa. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Lucas 17, 17. Isso revela que a gratidão na oração não apenas nos abençoa, mas abre portas para um relacionamento mais profundo com Deus. O que a oração de gratidão nos ensina? Não basta receber o milagre, nós precisamos agradecer. 9 leprosos foram curados fisicamente, mas apenas o que voltou para agradecer
recebeu a salvação completa. A gratidão nos aproxima mais de Deus. Enquanto os outros seguiram seus caminhos, o leproso grato teve um encontro pessoal com Jesus. Deus honra quem ora com gratidão. A gratidão na oração demonstra a fé, e a fé move a mão de Deus. Como orar com gratidão? Agradeça a Deus antes de receber o milagre. Não espere pela resposta para começar a agradecer. A gratidão ativa o poder de Deus. Jesus ensinou que a verdadeira fé se expressa em ação de graças antecipada. Não se esqueça de dar glória a Deus por cada bênção. Não seja como os 9 leprosos que foram embora sem reconhecer o que Deus havia feito. Faça da gratidão um estilo de vida. A oração mais poderosa não é apenas pedir, mas também agradecer em todo o tempo. Como isso pode mudar seu destino? Se hoje você decidir orar com gratidão, Deus derramará ainda mais bênçãos sobre sua vida. A gratidão não apenas abre portas, mas nos mantém na presença de Deus. Antes de continuar, escreva nos comentários: Senhor, te agradeço por tudo o que fizeste e pelo que farás. Escreva com fé, declarando que Deus continuará agindo em sua vida. E se ainda não deu gostei no vídeo, faça agora. Você está ajudando mais pessoas a descobrirem o poder da gratidão na oração. Encerramento e chamado para a ação. Você chegou até aqui, e isso significa algo muito especial. Você é alguém que deseja aprofundar sua vida de oração e receber tudo o que Deus tem para você. Nem todos chegam ao final de um estudo como este, mas você conseguiu. E isso demonstra sua fome espiritual e o desejo de caminhar mais perto de Jesus. Hoje, percorremos 34 ensinamentos sobre a oração, cada um com uma mensagem poderosa que pode mudar sua vida se você colocá-la em prática. Mas agora, a pergunta é: o que você fará com o que aprendeu? Um lembrete antes de nos despedirmos. A oração não é apenas um ato religioso, é a ponte que nos conecta a Deus, a chave que abre os céus e a arma que vence toda a oposição. Se você entendeu isso, já tem em suas mãos uma das ferramentas mais poderosas do reino. Agora, depende de você usá-la diariamente. O que fazer agora? Comprometa-se a orar com perseverança. Não deixe que este ensino seja apenas momentâneo. Faça da oração seu estilo de vida. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Talvez você conheça alguém que precisa aprender a orar com fé. Envie este vídeo e ajude-o a fortalecer sua vida espiritual. Continue crescendo no conhecimento de Deus. Não pare aqui. Inscreva-se no canal para receber mais ensinos que transformarão sua vida. Faça esta declaração final nos comentários. Se você chegou ao final deste estudo, escreva nos comentários esta frase como sinal do seu compromisso. Eu entendi o poder da oração e, a partir de hoje, farei dela a minha arma mais poderosa. Ao escrever, você estará declarando que este ensino marcou um antes e um depois na sua vida. Não seja daqueles que apenas ouvem e esquecem, mas daqueles que aplicam e transformam sua realidade. Um último ato de fé antes de encerrar. Agora, antes de sair deste vídeo, quero convidá-lo a fazer algo muito importante. Reserve alguns minutos em silêncio para orar. Não feche a tela imediatamente. Aproveite este momento para falar com Deus, agradecer-lhe, render-se a Ele e pedir que tudo o que aprendeu hoje se torne realidade em sua vida. Não interrompa esta conexão com Deus. Permaneça alguns instantes na sua presença e deixe que o Espírito Santo ministre seu coração. Obrigado por fazer parte deste estudo. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos crescendo juntos na fé. Que a graça e a paz de Cristo estejam sempre com você. Amém.